A mentira descarada de um dos ministros de Lula, o cartão da filha de Bolsonaro, que, no Brasil, é um crime mais grave que corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a mentira de Lula em um discurso escrito e o pronunciamento que levou o microfone da Globo ao chão. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. É tanta coisa absurda para mostrar nesse vídeo que eu nem sei por onde começar, mas vamos lá. Silvio Costa Filho, o atual ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, esteve na última segunda-feira no programa Roda Viva. Ao ser perguntado sobre o programa Voa Brasil e as supostas passagens de R$200, o ministro respondeu isso aqui. Você sabe que tem um baiano, nosso Nizango Anais, que ele diz, olha, o importante não é só o que se diz, é o que as pessoas entendem. E naquele momento, da forma que foi passada por setores da imprensa e setores da sociedade brasileira, por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria R$200. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza. Passagens a R$200 seria algo insano e isso só foi levantado por conta da forma como foi repassado pela imprensa brasileira, segundo o ministro. Ok, vamos voltar então para o dia 10 de janeiro de 2024, para ver a imprensa falando sobre isso. Em relação ao Voa Brasil, a gente espera que o presidente anuncie agora no final de janeiro, no mais tardar no início de fevereiro. É um programa de passagens a R$200 que serão para dois públicos específicos no primeiro momento. É muita cara de pau. É um programa de passagens a R$200. Achou que a passagem seria R$200. Seria insano. Mas sabe como é? Silvio Costa Filho ainda é aprendiz. O mestre, que é o mais experiente deles por sinal, deu ontem mesmo mais uma demonstração das suas habilidades. Ao discursar no evento Prêmio Mulheres das Águas, Lula veio com essa aqui. Então, se temos que celebrar o aumento da renda do trabalhador em 11,7%, o maior em 30 anos, precisamos entender que isso não seria suficiente se a gente não tivesse também trabalhado para a equidade salarial entre homens e mulheres. Por isso, garantimos em lei que homens e mulheres que exercem a mesma função recebam o mesmo salário. Sim, eu sei, mais uma vez, mas vamos lá, é para isso que eu estou aqui mesmo. Decreto-Lei número 5.452 de 1º de maio de 1943, que aprovou a consolidação das leis do trabalho. Artigo 461, sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Houve pequenas alterações na redação do texto em 1952 e 2017, mas o fato é que a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função já era prevista em lei desde 1943. Se não estava sendo cumprida, aí é outra história. E é responsabilidade justamente do Poder Executivo, poder do qual Lula, como presidente da República, foi o representante máximo no Brasil por 8 anos antes do atual mandato. Então, além de mentirosa, essa afirmação de Lula é um atestado da própria incompetência. Simples assim. Agora, tem outra coisa que eu preciso mostrar aqui, porque é, sinceramente, um retrato do quanto a justiça brasileira, na prática, se mostra completamente incoerente. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro levaram Lula, um ex-presidente na ocasião, em 2017, a ser condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. A condenação foi confirmada em outras 2 instâncias, inclusive com pena aumentada, mas, como você já sabe muito bem, foi anulada por decisão monocrática do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que chegou ao cargo por indicação da companheira de partido de Lula, Dilma Rousseff. Enfim, o que interessa é pouco mais de 9 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pois é, agora, por conta do cartão de vacinação da filha, supostamente fraudado, Bolsonaro, se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão, como foi mostrado pela matéria do Poder 360 nessa terça-feira. Não preciso nem entrar no mérito da questão se houve fraude ou não. A lógica aqui é muito simples. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 9 anos. Cartão de vacinação, 15 anos. Isso é o Brasil. Sem mais. Antes de ir para o último assunto desse vídeo, que também é muito importantíssimo, se você me permite, eu tenho uma recomendação valiosa para fazer. Em questão de segundos, ele pode entregar para você o código de programação de um software que atenda exatamente às necessidades específicas do seu trabalho. Ou, se assim preferir, ele pode desenvolver um jogo exclusivo para o seu filho, seguindo exatamente as regras que você determinou. Ele pode também, em questão de segundos, escrever um artigo completo sobre qualquer tema, inclusive trazendo citações verdadeiras. Ele pode analisar
analisar por você em segundos coisas que você levaria no mínimo algumas horas, como por exemplo, as 5 ações que tiveram melhor desempenho nos últimos 2 anos na B3. Ele pode encontrar para você sugestões de destinos para a sua próxima viagem, selecionados de acordo com o seu orçamento e com aquilo que você procura. Ele pode resumir ou traduzir em segundos para você textos, artigos ou até mesmo livros. Ele pode montar uma rotina de exercícios que se encaixe no seu dia a dia, personalizada de acordo com a sua idade, altura, peso e outros parâmetros determinados por você. Ele pode também sugerir um cardápio de alimentação que se encaixe às suas necessidades e particularidades. Ele pode, em questão de segundos, preparar você até mesmo para uma entrevista de emprego. Pois é, eu também não fazia ideia que o ChatGPT, uma ferramenta que está aqui na palma da nossa mão, disponível no celular ou no computador, poderia entregar tanta coisa assim. Apesar de já ter usado o chat algumas vezes para fazer algumas pesquisas, eu fui descobrir essa infinidade de recursos só quando eu conheci um curso justamente sobre inteligência artificial. No meu caso, o que eu aprendi a partir dali fez com que eu economizasse muito tempo no meu trabalho. Pode ser que esse seja o seu caso também, ou pode ser que para você ele reduza esforço, pode ser que ele substitua você em algumas tarefas, ou pode ser ainda que ele seja um novo meio para você gerar renda, como por exemplo, produzindo vídeos de forma quase automática para o YouTube, sem que você precise aparecer nesses vídeos. Ayn Rand disse o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. A inteligência artificial hoje é uma realidade. Goste você ou não, ela estará cada vez mais presente na vida das pessoas, e saber fazer uso das suas ferramentas será determinante para ser ainda competitivo no mercado. Hoje, ter esse conhecimento ainda faz você estar um passo à frente da maioria das pessoas, mas na velocidade que as coisas estão evoluindo, pode ser que na próxima semana já seja tarde demais. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do curso que eu fiz, que me ajudou muito e que agora eu recomendo para você, pois acredito muito que pode ajudar você também. E melhor ainda, eu consegui um desconto de 25% para quem acompanha os vídeos aqui do canal. Você vai investir aproximadamente o valor de uma pizza que você come no final de semana, e ainda com uma garantia de 7 dias para que, caso as aulas não correspondam com a sua expectativa, você possa solicitar reembolso. E eu ainda vou deixar um endereço de e-mail logo abaixo do link para que você entre em contato comigo caso qualquer problema aconteça em relação a essa solicitação de garantia. O link está aqui embaixo. Agora a decisão é sua. Você vai nadar contra a correnteza ou vai aceitar essa realidade e tirar o melhor proveito dela? Bom, as hipocrisias e os absurdos que hoje são realidade no Brasil, pelo menos estão sendo expostos por alguns parlamentares. Nessa terça-feira, em função dos 5 anos do inquérito das fake news, um pronunciamento foi feito por alguns parlamentares representantes da direita na Câmara dos Deputados. O senador Rogério Marinho foi um deles. Pelas crises recorrentes de credibilidade de um governo que fala, mas não faz. A crise dos Yanomamis, aliás, uma crise maior do que do governo anterior, que foi chamado de genocida. A questão da dengue, que já está com quase 2 milhões de brasileiros vitimados pela doença, com a inércia do Ministério da Saúde, que não tem a capacidade técnica de enfrentar o problema e nem tem a condição política de fazê-lo. Aliás, numa reunião de ministérios, a notícia é que a ministra, uma mulher, sai chorando, mas ninguém chama o presidente da República de machista ou de misógino. É bom saber o que foi que houve lá dentro. Eu tive o cuidado de, antes de vir para cá, às 14 horas e 48 minutos, está aqui no site do Supremo Tribunal Federal, esse inquérito continua sob sigilo, mas toda a imprensa tem acesso ao relatório da Polícia Federal. Isso tem sido recorrente. Nós temos o dever de denunciar isso. Nós queremos que o Estado de Direito seja restabelecido devido ao processo legal. Magno Malta também fez bom uso da palavra. O que seria fake news, na verdade? O ministro Gilmar Mendes um dia disse, que o PT estabeleceu no Brasil uma cleptocracia. Isso é fake news? E depois, em seguida, ele diz ao ministro Barroso, quando chega lá, vá fechar seu escritório de advogado. Quem está mentindo? Seria uma fake news? O mesmo ministro diz, sem o Supremo não haveria Lula. Cadê a grande imprensa? Sem o Supremo não teríamos alguns agentes políticos que estão desfrutando dos seus mandatos. Seria isso uma fake news? Não. O Nicolas agora vai virar réu a pedido do PGR porque chamou Lula de ladrão. O deputado Gilvan da Federal também, mas quem chamou ele de cleptocrata foi o ministro Gilmar Mendes.
Há um precedente aberto. Instalaram a cleptocracia. Então o cleptocrata está no poder. E agora os outros vão lá ser indiciados, ser ouvidos, porque falaram isso. Imagine Bolsonaro presidente agora, com essa dengue matando todo mundo, já era o genocida da dengue. Mas eu pergunto à velha imprensa, quem é o genocida da dengue? Quem é o genocida da dengue? Aí aparece a delação de 2 generais. Nenhuma vez eles falam em golpe. Quem fala em golpe é o texto da imprensa. Agora, para você decretar um estádio de sítio, precisa de muita coisa. Precisa de um membro da OAB, um membro do Senado, um membro do Legislativo aqui federal, um membro de uma casa, um membro de outra casa, para depois reunir, trazer para aqui para ser votado, para depois que isso seja executado. Tudo cortina de fumaça. Nós estamos no regime ditatorial. O senador Espiridião Amin também falou e lembrou de um caso específico. Um exemplo. Toda a imprensa se lembra quando em outubro do ano passado surgiu a denúncia do First Mile. O Congresso não ficou desatento. Em agosto do ano passado, a comissão mista do Congresso Brasileiro, que tem a missão de controlar as atividades de inteligência, pediu ao Supremo, à Polícia Federal, pediu ao Ministério Público e pediu à CGU informações que navegam a respeito do First Mile naquela operação. A resposta que a SECAI recebeu no dia 25 de outubro do ano passado, com a promessa de que atualizaria. Sabe o que diz? Diz que não pode responder à pergunta do Congresso brasileiro, porque a resposta tem peculiaridades que poderiam estar compreendidas pelo inquérito 4781. Ou seja, ele realmente abrange tudo e todos. Repito, não podemos informar a vocês do Congresso, que representam o povo brasileiro, porque o assunto pode ter conexão, pode ter, com o inquérito 4781. Mas o discurso que mais se destacou, sem dúvida nenhuma, foi o do deputado Gustavo Gayer, que, em uma coletiva de imprensa, peitou justamente a imprensa. Eu faço uma pergunta para os senhores jornalistas. A Venezuela é uma democracia? Lá tem instituições. Na Venezuela tem Ministério Público, na Venezuela tem parlamento e na Venezuela tem uma Suprema Corte. Mas o mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura. Sabe por quê? Porque foi um erro que eles cometeram. Um erro que o Hugo Chávez cometeu, que aqui a esquerda foi muito mais esperta. Lá, eles praticamente executaram a imprensa. Aqui, a esquerda cooptou a imprensa. Sequestrou a imprensa ideologicamente. Então a minha resposta para essas pessoas é: sim, nós temos imprensa, ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso. A imprensa bate palmas para o avanço ditatorial do Brasil. Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. A gasolina aumentou. Saiba por que isso é bom, senador. Estava tudo indo tão bem, até que o deputado Caveira deixou a quinta série falar mais alto e fez isso aqui, sendo imediatamente repreendido por outros parlamentares. As pessoas estão morrendo de dengue, mas saiba por que isso é bom. Que vergonha! Que humilhação! Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos.
Não podemos dizer que a Globo de hoje não faz por merecer, mas esse tipo de atitude sinceramente não traz benefício nenhum. O próprio Gustavo Gayer havia acabado de falar nesse discurso sobre a liberdade de imprensa, um valor essencial a ser defendido em uma sociedade, assim como a liberdade de expressão dos próprios cidadãos. Enfim, cada um é cada um, mas esse é o tipo de atitude que eu reprovo completamente. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenham feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.